Judas Macabeu, uma martelada libertária contra um Estado opressor. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Carlos Borges, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. Judas Macabeu, com excelência tática incomum, ousadia e coragem ímpar, deixou um legado que perdura nos registros de suas heróicas batalhas, fazendo dele um dos maiores guerreiros heróis da liberdade, não só do povo de Israel, mas também do mundo. O livro 1º Macabeus narra uma história de batalhas e de fé na luta pela liberdade de um povo. É um livro inspirador, narrando verdadeiras e heróicas batalhas do povo judeu pela liberdade e pela vida, resistindo à opressão e às injustiças, dispondo-se para batalhas contra inimigos maiores e mais bem armados, e infelizmente com muito sangue derramado. O livro bíblico narra a história de Matatias e de seus 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, os irmãos Macabeus. Para quem não sabe, Macabeu significa martelo. Líderes guerreiros judeus que se rebelaram contra o domínio helenista Seleucida no período de Antíoco IV Epífanes sobre a Palestina. Logo no início do livro, observamos o tom crítico em relação às conquistas de Alexandre o Grande. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra, tomou os despojos de uma multidão de povos, e a terra silenciou diante dele. Assim exaltado, seu coração se elevou. Todos cingiram o diadema após sua morte, e depois deles, seus filhos durante muitos anos, e multiplicaram os males sobre a terra. Iniciando em 1º Macabeus, capítulo 1, versículo 10, a história destaca a pessoa do governador Antíoco Epífanes, chamado de Rebento Ímpio. Esse personagem é apresentado de tal maneira que se torna o principal responsável pela revolta que se segue, liderada por Matatias, pai de Judas Macabeu, que profere a profética frase: "Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda", o que pode ser reinterpretado hoje segundo a ética libertária da não agressão. De fato, o ideal é que nós libertários não nos desviemos nem para a esquerda progressista autoritária, nem para a direita pseudo-liberal, mas mantenhamos o respeito pelo indivíduo e pela propriedade privada. Outro ensinamento é que, sob fogo cerrado de Antíoco, os descontentes liderados por Matatias fogem para o deserto. Lá se fortalecem para oportunamente lançar ataques planejados contra os invasores. Veja o ensinamento aqui de não bater de frente com uma força mais poderosa que a sua. Já chega a hora de recuar para o deserto e se fortalecer longe das garras do Leviatã. A história de Judas Macabeu é a mais longa e a mais detalhada. Na campanha militar de Judas são narradas 8 batalhas, das quais ele sai vitorioso em 5 e derrotado em 3. A última foi contra o general Báquides, contada no capítulo 9, com Judas cansado, muitas deserções e apenas 3.000 homens contra 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Diante do conselho de fugir para poupar a própria vida, Judas responde: "Longe de mim fazer tal coisa, fugir diante deles. Se é chegada a nossa hora, morramos varonilmente pelos nossos irmãos, sem deixar qualquer motivo de censura à nossa glória." E recrudesceu a batalha, e de ambos os lados muitos caíram mortos. Também Judas tombou. Judas Macabeu nos deixa o desafio de não esmoecer na luta contra a tirania, por ideias elevadas, pelas coisas justas, pela verdadeira liberdade que teimosamente se mantém no horizonte da nossa esperança. Como defensores intransigentes da liberdade, devemos nos espelhar no exemplo do espírito de Judas Macabeu, resistir com coragem e força aos que querem suprir nossa liberdade, mas principalmente com inteligência e astúcia. Como afirmou o próprio Judas Macabeu, reergamos nosso povo do abatimento e combatamos por nosso povo. Diz ainda o narrador no capítulo 9, versículo 22, sobre o guerreiro da liberdade. O resto das ações de Judas, de suas guerras, dos feitos heróicos que realizou, enfim, da sua grandeza, não foi posto por escrito. Seria matéria demais. Judas Macabeu, o verdadeiro martelo libertário, nos ensina com palavras e ações que Deus nos criou como seres livres. Assim, nada devemos temer, mas lutar veementemente pela liberdade, ainda que no limite, ao preço da própria vida. Um libertário é desafiado a crer que não deve temer a morte, deve temer uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida sem liberdade. Por isso, Judas Macabeu não temia exércitos ou ameaças, mas lutava com ousadia e coragem pela liberdade dos seus compatriotas contra toda sorte de impiedade e injustiça.
Fica o registro de que essa é uma opção radical de luta heróica por ideais elevados. Não desejamos que ninguém empreenda uma guerra santa contra os opressores estatais. Na verdade, acreditamos que o monstro paquidérmico do Leviatã será vencido pelo avanço da tecnologia, a qual devemos ajudar a desenvolver. Mas fica o reconhecimento pelo exemplo de força e destemor. Assim, Judas Macabeu e seus irmãos se tornaram um símbolo de bravura e força do povo judeu. Os Macabeus marcaram a história em uma das lutas por liberdade mais bem-sucedidas do mundo, conquistando sua independência contra uma força superior tanto em número quanto em equipamento. Seja você também um martelo que golpeia o Estado com sua inteligência e empreendedorismo, fazendo rachar suas estruturas e permitindo que se infiltrem outros junto com você. Saudações aos guerreiros da liberdade. Aproveite e veja outro vídeo sobre isso. Ainda bem que Paulo Cogos perdeu a eleição. O link está na descrição. E desejo a vocês boas lutas. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.